Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao espaço da nossa Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Nesta noite conduziremos mais uma vez uma palestra baseada na obra básica, em uma das obras básicas da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Sintam-se acolhidos nesse espaço, que muita paz possa envolver-nos a todos. O tema da noite de hoje, da exposição doutrinária, está lá no Evangelho, então, no capítulo 7, nos itens 8 a 10. O assunto é mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Quem vai conduzir as nossas reflexões é o nosso querido irmão Pablo Ramon Prediguer Garay, trabalhador da nossa casa, facilitador de grupos de estudo. Então, nós desejamos a todos que tenhamos boas reflexões e o Pablo, então, vai conduzir os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Boa palestra, Pablo. Boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem e que a paz do nosso Senhor Jesus possa encontrar descanso em nossos corações. O tema desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo inicia com a passagem do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, quando Jesus diz: "Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as ter revelado aos simples e aos pequenos." Jesus está falando dos seus ensinamentos, está falando dos seus feitos, daquela luz que ele veio trazer ao mundo, e pode até parecer um tanto quanto singular que Jesus esteja escolhendo ou agradecendo em virtude de uns receberem, de outros não. Ele está agradecendo por ter revelado esses ensinamentos, estas coisas aos simples e aos pequenos, que são, na verdade, os pobres de espírito, e ocultado dos doutos e dos prudentes, que, aparentemente, seriam aqueles que teriam mais condições de compreender esses ensinamentos, de compreender estas verdades. Doutos significa os sábios. Tá? Mas ali nós temos que observar que os primeiros, então estes simples e pequenos, os pobres de espírito, são os humildes. São aqueles que se reconhecem abaixo de Deus, que reconhecem a divindade como uma superioridade e não se consideram também superiores a ninguém, mas sim iguais a todos, como irmãos e como pessoas que têm algo a aprender. E os outros, quando ele fala os doutos, os prudentes, são os que se acham sábios, aqueles que são orgulhosos e que se envaidecem por causa desse conhecimento que têm. Jesus fala principalmente dos fariseus, dos judeus de Jerusalém, que tinham grande conhecimento, mas eram muito vaidosos por causa desse conhecimento, muito orgulhosos. Então, eles tratavam Deus de igual para igual. Não admitiam esta superioridade, e isso quando não negavam a própria existência. Então, por isso que o Cristo agradece que agora esses ensinamentos estão a par de todos, estão ao alcance, inclusive, daqueles mais simples, daqueles mais humildes. Uma vez, conversando com um grupo de amigos, um deles perguntou se nós que estamos estudando o Evangelho, que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos a Bíblia, as passagens, não vamos também nos tornar estes doutos e prudentes, ou seja, estes sábios por ter um grande conhecimento, não vamos nos tornar igual a estes da lei que tinham um grande conhecimento. E o que nós conversamos é que depende daquilo que você faz com o seu conhecimento, depende do que tu faz com aquilo que tu aprende.
Os ensinamentos morais de Jesus, eles têm uma diferença de outros ensinamentos porque eles exigem uma transformação. Você deve aprender e realizar uma ação com aquele aprendizado. São ensinamentos morais, então, de melhora da pessoa. Então, o ser tem que usar esse conhecimento para se tornar alguém melhor, para ter mais coragem, para ter mais perseverança, mais fé diante dos embates da vida. Agora, se eu usar o conhecimento e como uma forma de manipular alguém, uma forma de dominar ou me achar superior aos outros porque eu tenho mais conhecimento, daí sim eu vou ser igual aos fariseus, igual a esses sábios e prudentes que na verdade se acham sábios, se acham prudentes, se consideram assim. Então é isso que Jesus agradece, que esse ensinamento está diante de todos. E o próprio nascimento de Jesus, ele traz essa acessibilidade que o Cristo tem. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, vai trazer, no capítulo está falando sobre Jesus, que a manjedoura, ela mostra para nós que a humildade é a chave de todas as virtudes. Então, e também mostra que o Cristo está acessível. Porque se ele tivesse nascido num castelo, ou num berço de ouro, ou se ele fosse filho de um grande príncipe do mundo, de um grande poderoso de Jerusalém, filho de um grande fariseu, os seus ensinamentos não estariam acessíveis a ninguém. Seriam somente relegados àquele núcleo, àquele grupo. Mas ele tendo vindo daquele jeito humilde, nasceu no meio dos animais, tendo sido carpinteiro, uma profissão, ainda mais na época, mais humilde ainda, é uma pessoa que está perto de ti, que tu consegue chegar fácil, ele é acessível a todos, ele consegue transitar por todos. Então é isso que ele está agradecendo, a que Deus permite que esse ensinamento dele, essa luz que vai iluminar todos, esse ensinamento moral que pode trazer consolo e esperança, agora todos têm acesso. E o mesmo ele vai se dar hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revela, porque muitas pessoas se preocupam mais com os fenômenos e ainda querem mais fenômenos para acreditarem, e às vezes dizem que somente se eu ver, eu vou acreditar, então querem que tenha uma certa condição de manifestação de espíritos para que possam acreditar no espiritismo. Só que isso não acontece porque os espíritos, eles se preocupam com aqueles que buscam com humildade a sua luz, que buscam com humildade os seus ensinamentos para tornarem-se pessoas melhores. E não se preocupam, ou não se ocupam, pelo menos, não vão gastar tanto tempo assim com aqueles que já se consideram iluminados, né? Com aqueles que já se acham grandes conhecedores e aqueles que acham que Deus e os espíritos têm que ficar felizes por terem conseguido atraí-los, e como se Deus e os espíritos tivessem que fazer mágicas para o agradarem e então se esforçarem para provar que existem. O Cristo disse para Tomé: feliz é aquele que não viu e acreditou. Porque é como você querer que um funcionário dê ordens para um chefe, né? Nós temos que aceitar esta superioridade divina, aceitar que o ensinamento ele verte do mais alto e que ele serve para o meu próprio bem. Os ensinamentos de Deus é como uma luz que está acessível a todos. Somente os cegos não conseguem enxergar. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, cada um de nós é livre e Deus não vai abrir os nossos olhos à força. Ele não vai forçar ninguém a receber esse ensinamento. Ele não vai forçar ninguém a acreditar em Deus. Ele não vai forçar ninguém a se melhorar com os seus ensinamentos. Vai deixar que cada um tenha o seu momento. E um dia todos nós teremos os olhos abertos para essa luz. E o tempo que nossos olhos se abrirão vai depender de cada um. Infelizmente, às vezes nós esperamos a dor,
esperamos as dificuldades, as aflições, para abrir os nossos olhos. Só que mesmo assim, o amor de Deus nunca termina, então ele tenta de todos os modos vencer essa incredulidade, ele tenta fazer chamamentos para nós, conveniente com cada um, com a forma como cada um precisa, como cada um pode enxergar, como cada um merece ter esse chamamento. Às vezes pode ser um chamamento simples, mas ele está presente em todo dia, que é a melhor forma que Deus encontra de nos trazer os seus ensinamentos, de fazer nós refletirmos sobre a sua lei e sobre a moral que o Cristo trouxe para nós. Nós podemos tentar exemplificar isso numa passagem que tem na obra Paulo Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, num trecho quando Paulo de Tarso está conversando com a sua noiva Abigail. É um pequeno contexto da história. Abigail, ela morava em Jerusalém, ela veio fugida da outra cidade dela, ela era noiva de Paulo de Tarso, ainda nessa época Saulo de Tarso, que já era um fariseu muito importante, um líder religioso, e Abigail sempre falava do irmão que havia sumido, que era o Gesiel, que ela fazia muitos anos que não via o irmão Gesiel. E Paulo de Tarso, então, nas suas tarefas, ele fica sabendo que existe o Estevão, um pregador do caminho, então um seguidor de Jesus, e quando vai conhecer, ele obviamente ele não aceita aquilo, então ele condena Estevão por blasfêmia e Estevão é morto por apedrejamento. Mas quando está ocorrendo o apedrejamento, Abigail chega. Paulo havia convidado a sua noiva para participar e ela vê então, bem naquele momento, que era Gesiel, o seu irmão. Estevão era Gesiel. E Paulo então termina o noivado. Ele não, dentro do orgulho judaico, ele não poderia continuar noivo da irmã, né, do irmão daquele homem que ele havia assassinado. Então Abigail volta para casa em Jope, onde ela morava, e fica muito abatida, muito triste. E passa em torno de 8 meses quando Paulo vai visitá-la, com saudades, querendo reconquistá-la, voltar ao seu noivado. Quando ele chega então na residência, ele está conversando com Zacarias e com Ruth, que era o casal que cuidava de Abigail e tinha Abigail como uma filha. E eles então contam para Paulo que ela está doente, que ela não está muito bem de saúde não, que ela deve estar nos seus últimos dias, aliás, de vida, que muito chorosa, muito triste, mas que de um tempo para cá ela melhorou, desde que ela conheceu um Ananias que ficou hospedado ali, e ela começou a conversar com esse Ananias, ela foi sentindo melhor. Ananias era um seguidor de Jesus e deixou com Abigail o Evangelho dos Galileus, que eram as anotações de Mateus. Então, quando Abigail começa a ler o Evangelho, começa a ler as anotações de Mateus, ela começa a ficar melhor, ela começa a se sentir mais animada. E Zacarias vai dizer para Paulo, então, que dali para diante, a conversa de Abigail parece que adquiriu uma inspiração diferente. Parece que ela descobriu nos misteriosos escaninhos da vida, os caninhos da alma, a energia de uma vida nova. Então, isso que o ensinamento de Jesus tem que fazer por nós, ele tem que nos dar força diante das dificuldades. Isso é a humildade de Abigail, que ao conhecer o Cristo, ao ler o Evangelho, ela viu, mas isso aqui me ajuda. Isso aqui pode servir para mim. Então, ela, diante daquela doença, da saudade de Paulo, daquele abandono, ela ganhou força. Ela ganhou coragem. Né? E aí entra a outra questão, quando Jesus agradece que essas coisas, que esses ensinamentos estão
não foram ocultos dos pobres. Porque se Jesus tivesse, novamente falando, Jesus tivesse nascido num berço de ouro, nunca a sua mensagem chegaria a Ananias, que era um homem extremamente simples, extremamente humilde. Nunca chegaria até Abigail, que eram pessoas humildes, que tinham uma vida difícil e que poderiam, então, sentir a esperança crescer dentro deles ao ler os textos de Mateus, ao ler o Evangelho. Era essas pessoas que Jesus queria atingir, era justamente esses que sofriam, que choravam e que precisavam de uma esperança. Foi para isso que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que sofriam, ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles que já se acham que sabem tudo, para aqueles que já se consideram iluminados, ele veio para esse tipo de pessoa, para Ananias, que vai ajudar o próximo, para Abigail. Então por isso que ele agradece a Deus que esses mistérios ficaram afastados dos que se consideram sábios e prudentes. E então, quando Paulo vai conversar finalmente com Abigail, ela revela para ele que agora ela segue Jesus, que ela está bem, que ela está em paz, que Gesiel apareceu, vai vir buscar ela, e que o Cristo deu uma nova esperança para ela. E aí Paulo vai dizer, mas de novo, esse Nazareno, para onde eu vou, eu encontro o carpinteiro de Nazaré. Então nós vamos percebendo, nós vamos comentar um pouco mais depois, que Jesus vinha chamando Paulo, já há um tempo, mas ele não queria escutar, né? Então Abigail vai dizer para Paulo assim, que a influência de Jesus renovou as forças, saturou-me de bom ânimo e uma verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Então, ela para de reclamar, porque ela tem uma compreensão melhor dos desígnios de Deus. O evangelho de perdão e de amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Então, o evangelho do Cristo tem esse poder de levantar a vida daquele que sofre, daquele que se sente a última pessoa do mundo, porque ele é um ensinamento de transformação, ele é um ensinamento moral. Não é um ensinamento que deve ficar só na cabeça, ele deve descer para o coração, ele deve ser, como diz Bezerra de Menezes, incorporado aos nossos movimentos diários e daí para as mãos, para agir, para nós trabalharmos esses ensinamentos. E aí Paulo, então, ele faz a pergunta que encaixa bem no nosso tema, mas é sempre esse mesmo refrão, ele diz para Abigail, sempre falando dos doentes, dos infortunados, que Jesus veio para os infelizes. Mas e as tribos de Israel, por acaso é só feita de infelizes? E os homens valorosos do povo escolhido, as famílias de tradições respeitáveis, estariam fora da influência do Salvador? Então veja o orgulho aparecendo ali, porque ele está dizendo que os homens de valor são só aqueles de Jerusalém, são só os judeus. Aqueles do norte, aqueles que eram da Galileia, de Nazaré, esses não eram considerados pessoas de valores por eles. Mas então ele está perguntando, e nós, os doutos, os sábios, estamos longe da influência do Cristo? A mensagem dele não vai chegar até nós? E Abigail responde de uma forma impressionante, dizendo que nos muitos estudos dela, ela percebe que, como está no texto do Evangelho, a luz divina vem para todos. O ensinamento de Jesus vem para todo mundo. E estes irmãos que têm mais conhecimento deveriam compreender melhor a sua missão divina de auxiliar o próximo, de ajudar aquele que tem menos condições, de trabalhar em prol da felicidade de todos, justamente por estar na posição mais alta. Então, a mensagem do Cristo, ela é sim para todos, para todo mundo. Ela é para aquele que chora, para que se console, para que a sua tristeza não perdure, para que ele ganhe uma esperança, mas também é para aqueles que têm mais conhecimento, para que compreendam a sua missão, a sua santa missão de ajudar os outros, de trabalhar junto com Deus como co-criadores, auxiliando a todos. Então, a mensagem do Cristo é um roteiro para todo mundo. Cabe cada um saber aceitar, saber absorver esses ensinamentos para si, e aí tomar uma atitude com isso. Então,
Depois, quando Paulo está saindo ali da casa, ele começa a pensar justamente nisso, de que Jesus vem chamando ele. Jesus vem convidando porque ele não tem paz. Ele tinha tudo, todo o poder, dinheiro, mas ele não tinha paz. E Estevão, que foi apedrejado, demonstrava uma coragem, enfrentou os seus verdugos olhando no olho, sem desespero, uma paz impressionante que ele não tinha. Pedro, os outros homens do caminho, os seguidores do Cristo, apresentavam essa paz, essa alegria, essa esperança, mesmo sendo paupérrimos. De onde é que vinha isso? Então Jesus vinha convidando ele para refletir sobre isso. O primeiro encontro com Estevão é Jesus convidando. Nas conversas depois com Estevão, o raciocínio lógico e lúcido do pregador do caminho convidava Paulo para refletir sobre o Cristo. As conversas com Abigail, na estrada de Jope, onde é tanta ternura, tanto amor que tinha entre os dois, é o Cristo convidando. Depois, quando ele vai revisitá-la, a lógica com que ela traz as informações, como ela mostra, a esperança que ela adquiriu, a transformação que ela teve, ele dizia, eu vejo ela doente, mas a alma dela está iluminada. É Jesus convidando. Então ele convida nós também a todo instante. A luz dele chega até nós a toda hora, chega num gesto de bondade que eu vejo, chega numa fala que eu escuto, num texto que eu leio, ou quando alguém precisa da minha ajuda, quando exige de mim paciência, quando alguém exige de mim humildade, quando alguém exige de mim mansitude, paz, é o Cristo me convidando para tomar uma atitude, é o Cristo me chamando para mim raciocinar sobre os seus ensinamentos e aplicá-los aqui no dia a dia. E Paulo sai envolvido nessas coisas que ele chega até a admirar a natureza. E se nós tentarmos admirar a natureza também, novamente é Jesus nos convidando para pensar sobre o universo, sobre a vida, sobre Deus, sobre a grandiosidade de tudo e o quanto nós somos menores do que Ele. Então, de todos os meios, o Cristo está nos chamando, nos convidando para conhecer esses mistérios que estão acessíveis a todos. Voltando para o texto do Evangelho, é perguntado, será que Deus então não poderia fazer algo mais contundente para que as pessoas acreditassem nele? Se quisesse, poderia, mas qual o mérito que você vai ter se você só acredita porque alguém apareceu na tua frente? Novamente, a frase de Jesus para Tomé: feliz é aquele que não viu e acreditou. Porque quando eu percebo esses sinais e faço o meu trabalho, uma transformação, eu tenho mais mérito. Imagina se Paulo tivesse compreendido e seguido Jesus nas conversas com Estevão. Seria muito mais fácil o caminho dele. Ele não teria um estigma de perseguidor de cristão que ele teve que carregar a vida inteira. As lutas deles para conquistar os cristãos não seria tão complicado. Talvez ele não teria ficado tanto tempo esperando para iniciar suas tarefas. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu que a dor viesse e pegasse. Então, o problema não é o ensinamento não chegar, mas é sim nós estarmos com o coração preparado para receber. O problema é o orgulho. O orgulho é a catarata que nos tolda a visão. O que adianta eu apresentar a luz para alguém que não enxerga? É necessário primeiro que se destrua a causa do mal. É necessário então que se destrua o orgulho. Então, muitas vezes, quando o ser não quer buscar Deus, buscar o ensinamento, buscar essa transformação de uma maneira fácil, por causa do orgulho, ele acaba escolhendo um caminho de dor, um caminho de aflição, um caminho que vai quebrar esse orgulho. Para que daí, sem orgulho, ele vai receber esses ensinamentos. Aí ele vai tornar-se esses humildes, cujos mistérios estão apresentados. Mas um dia todos nós vamos. Um dia mesmo, por mais orgulhoso, um dia nós vamos receber a luz e vamos então voltar para Deus
como o filho pródigo, que se enganou pelo mundo e depois volta para casa, pede perdão para o pai, e aí o pai faz uma festa. Porque meu filho estava perdido, mas agora ele se encontrou. Então é para esses que Jesus veio. E nós temos que pensar onde é que eu estou nisso tudo. Será que eu sou o orgulhoso, o sábio e prudente? Será que eu sou o filho pródigo que ainda está se perdendo pelo mundo? Ou será que eu já sou o mais humilde? Será que eu estou usando os ensinamentos de Jesus para o meu bem, para a minha transformação, para ganhar esse consolo, para ganhar essa esperança? Será que meu coração é um terreno fértil para os ensinamentos de Jesus serem plantados? Ou meu coração é que nem a terra ressecada que não aceita mais nenhuma semente? Essa reflexão vale a pena. Ela é importante nós saber o quanto que os ensinamentos morais de Jesus, que vêm através da doutrina espírita, estão fazendo uma influência em nós. Seriam essas, meus irmãos, as reflexões que nós separamos para a noite. Eu agradeço muito pela atenção de todos e vamos nos preparar então para o nosso momento de prece, o nosso passe espiritual. Senhor Jesus, te agradecemos novamente por essa oportunidade, te agradecemos por ter vindo até nós trazer o seu evangelho de amor, de redenção, por ter vindo por amor a nós aqui, sofrido o que sofreu, mas para nos deixar esse exemplo que nós tanto tentamos seguir, que nós ainda tentamos aprender. Que possa, Senhor, abençoar os nossos objetivos, abençoar as nossas tarefas, que envie até nós os seus anjos para que estes nos acompanhem e também nos influenciem para o bem. Que possamos manter os nossos corações abertos, que possamos manter o nosso espírito receptivo, a fim de que estas lições caiam docilmente na nossa alma, encontrem um terreno fértil para que a semente cresça e possamos então dar frutos de amor, de caridade, de mansuetude, de paz, ajudando a todos os irmãos que encontramos pelo caminho. Que o Senhor das bênçãos nos abençoe e que possamos seguir esse resto de semana em clima de paz e de alegria. Que assim seja.